Bom dia, pessoal, como vocês estão? Já vou pedir para vocês deixarem o seu like, quem entrou aqui, né? E se inscrevam nos canais Falas Literárias e Café com Rússia. Falas Literárias, eu falo de literatura de uma forma geral, não necessariamente só de Dostoiévski, mas pode ser também. E no Café com Rússia é um canal exclusivamente para ter vídeos apenas sobre Dostoiévski e literatura russa, ok? Bom, hoje vamos continuar falando da obra-prima da novelinha O Eterno Marido, vou botar aqui, ó, que fica mais fácil, O Eterno Marido, de Dostoiévski. Já fizemos 2 vídeos iniciais, introdutórios, e eu descobri, gente, que eu tenho 2 eternos maridos, olha só. Eu não tenho só um eterno marido, eu tenho 2 eternos maridos. Tô bem, né? Então, o segundo eterno marido eu vou aí disponibilizar para alguém que tenha interesse. Se alguém tiver muito interesse nesse livro, de repente eu coloque aqui nos comentários e eu posso até enviar, talvez, para a pessoa. Mostrem o seu interesse que tem um livro aqui sobrando, tá bom? Mas aí acabei descobrindo que um dos livros que eu mais gosto é de Dostoiévski, que eu amo de paixão, que é o Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, que foi o livro que ele escreveu antes de Memórias do Subsolo, que é como se fosse uma introdução a Memórias do Subsolo. Procurei por tudo e não achei. Então vou ter que... Estou com 2 eternos maridos. Se alguém tiver 2 notas de inverno sobre impressões de verão, pode me mandar o notas que eu mando o eterno marido. Brincadeira, né, gente? Mas então já deixa aí seu like, se inscrevam nos canais e vamos que vamos. Hoje, continuando aí a série sobre o Eterno Marido. Os vídeos sobre o Idiota, ainda faltam 2 vídeos para o canal Falas Literárias, mas lá no Café com Rússia já temos todos os vídeos do Idiota, né? Então, colocando aí, postando, né, os 2 vídeos do Idiota, aí completa a série e aí a gente segue firme daqui para frente, né? Mas aqui... no YouTube, eu quero dizer assim que de repente já indo de onde eu estou para frente, eu posso pegar coisas que eu já fiz lá para outra rede e fazer aqui com vocês novamente. Por exemplo, a duplinha, Notas de Inverno sobre Impressões de Verão e Memórias do Subsolo. Eu posso fazer os vídeos aqui. Então, quem tiver interessado e se tiver interesse e colocar nos comentários, eu posso voltar a essas obras que são principalmente O Homem do Subsolo, né, que é a virada na carreira do nosso gênio. São obras importantíssimas que a gente pode assim, fazendo vários vídeos comentando profundamente sobre essas obras. Eu digo profundamente porque eu faço vários vídeos, né, gente? Claro que tem muitos vídeos aí na internet falando de todas essas obras, mas eu tento colocar aspectos e aprofundar um pouco mais para que seja um material diferente e complementar também, tá bom? Bom, então vamos começar com o Eterno Marido. Opa, peraí que eu tô me ajeitando aqui. Bom, gente, o ponto de partida do Eterno Marido é uma das situações, assim, digamos assim, mais batidas, né, da ficção do século XIX, né, que é a questão do marido traído, né. É um tema, assim, que a literatura ligeira, assim, daquele século explorou em muitas variações, né, e que o teatro francês transformou em fórmula. E eu sei disso porque Dostoiévski conhecia bem essa fórmula e ele desprezava. Então, por isso que eu lembrei de Notas de Inverno, tá, gente? Porque nos artigos, no Notas de Inverno, ele fala sobre... Ele havia já ridicularizado
essa preocupação do teatro francês com esse tópico, né, cativante do marido traído, que foi consagrado aí pelo tempo. Então, gente, o Joseph Frank, ele observa que, que o romancista popular que era especializado na França sobre esse assunto era o Paul de Kock, e é justamente o autor predileto de algumas das personagens que Dostoiévski satiriza. Por exemplo, Foma Fomitch, de A Aldeia de Stepanchevo, difícil de falar, mas é um livro espetacular, viu, gente? Depois eu posso fazer para vocês. E esse personagem, Foma Fomitch, é um personagem, assim, inacreditável de tão bom. É um dos personagens de Dostoiévski que eu mais amo. Não é um livro tão conhecido, tão famoso, mas é um livro que eu amo de paixão. Se vocês quiserem, a gente pode fazer esse livro também. É só vocês pedirem, tá bom, gente? E também há outro personagem que é nessa linha, que é o Stepan Trofimovich, um personagem espetacular de Os Demônios. Eu estou lendo Os Demônios, ainda não terminei, mas esse personagem eu já estou aí na terceira parte, é um personagem impressionante. Bom, então, diante disso, gente, a escolha desse tema semelhante para um romance sério é meio surpreendente, né? Porque ele já havia, o Dostoiévski, ridicularizado essas situações, né? De marido traído, e até nos seus próprios textos anteriores. Mas, como Joseph Frank fala, né? Nas mãos de Dostoiévski, a intriga se distancia dessas farsas construídas sobre esse mesmo material. Então, aquilo que no Vandeville seria a esposa, o marido e o amante, título, aliás, de um dos capítulos do nosso livrinho aqui, converte-se numa análise profunda de uma dupla crise moral dos dois personagens aí da obra, né, da novela, né? Então, este procedimento, ele tem um precedente na obra do autor, né? No primeiro romance lá, Gente Pobre, que é maravilhoso também, gente, esse primeiro romance é uma joia, uma obra-prima. Os Dostoiévski tem tantos livros maravilhosos, né, que a gente fica até assim, perdido, qual livro vamos falar, mas vamos lá. Então, lá no seu primeiro romance, Gente Pobre, Dostoiévski havia tirado, né, tido como inspiração o cômico escrevinhador burocrático do Capote de Gogol, que é um conto, assim, que é um dos melhores contos que eu já li na minha vida, O Capote de Gogol, também podemos fazer, né? E converteu este personagem burocrático, assim, caricatural, ele converteu numa figura sofredora, que é o Makar Djevutchkin, que é o personagem principal aí de Gente Pobre. E aí esse mesmo gesto se repete aqui na nossa novelinha, O Eterno Marido. Então, assim, aquele alvo, tá, gente, habitual do riso, do marido enganado, do marido chifrudo, conserva todos os seus aspectos grotescos, né, e repugnantes, ele conserva isso na novela, mas é convertido principalmente num ser humano aí machucado e profundamente consciente de si. Essa consciência de si, ela é uma das características mais fortes aí da obra de Dostoiévski, né? O domínio que Dostoiévski tem em relação a fazer com que seus personagens tenham essa consciência de si próprio é impressionante, e nesta novela impressiona bastante, né? Então, para criar esse universo, essa perspectiva própria, Dostoiévski vai recorrer a um deslocamento de tempo na novela, né? Então, em vez de encenar esses fatos que ocorreram lá da traição, assim, já quando ela está acontecendo, ele desloca a ação para o futuro e já para as consequências muito tempo depois. O Eterno Marido, ele vai acontecer 9 anos depois que o Pavel Pavlovich Trussotsky foi traído pela esposa por um homem que ele considerava um amigo, que é o Vieltchaninov, né?
que já falamos aí nos vídeos anteriores. Então, o adultério não é a cena principal do livro, né? Ele é só um pressuposto que fica lá no passado e que vai ser examinado na narrativa do livro, né? Os efeitos retardados da culpa, da humilhação que tiveram aí esses personagens quase uma década para amadurecer. Então, isso já é um procedimento muito interessante que Dostoiévski utiliza nessa novela. Bom, o Vielchaninov, o amante, ele manteve durante cerca de um ano essa ligação com esta mulher, né, que é a senhora Trussotskaya, né, uma mulher provinciana, uma mulher apaixonada, muito cruel, tá, gente, muito sensual. E ele não foi o primeiro amante, nem o último amante desta mulher, né? Então, Joseph Frank, ele destaca na sua fenomenal biografia um traço que Dostoiévski vai explorar a partir do seu super conhecido interesse pelas religiões sectárias na Rússia, né, gente? Então, a senhora Trussotskaya, ela vai ser comparada a essas figuras de senhoras dos flagelos, aquelas que acreditam ser a encarnação da Mãe de Deus, que isso era muito comum na Rússia, né? Essas religiões sectárias, essas seitas absurdas, né? Absurdas no sentido assim, eram todas extremadas, né? Lá na Rússia, e Dostoiévski tinha muito interesse por isso. Dostoiévski tinha interesse por quase tudo, né? Então, a comparação aqui é só serve para exprimir o poder da sua personalidade e a aparência desta mulher que tem uma virtude serena e que ela sempre exibia, né? Então, o Vielchaninov, ele acaba sendo descartado por um substituto, né? Ele foi amante durante um ano e ele acaba sendo descartado, né? E aí ele volta assim para Petersburgo, porque toda essa ação aconteceu numa outra cidade, né? Ele volta para Petersburgo e vai em busca dos seus prazeres, aí vai levando a sua vida de solteirão, segue em frente, né? E a ação acaba. Gente, assim, um adendo, tá? A gente sempre tem um spoilerzinho que aqui, assim, é assim, eu não vou deixar de falar as questões por questão de spoiler, tá? Porque, assim, a experiência da leitura de Dostoiévski, ela vai muito além do enredo. Então, e essa coisa já acontece nos primeiros capítulos, né? Então, só falando assim, né, o que tudo vai acontecer. Bom, então, a ação já do livro, né, ela vai se dar com a morte da esposa, né, da senhora Trussotskaya, que falece poucos meses antes do início dessa história, né? E é só que quando ela morre, ela não sabia que ela ia morrer, ela estava com tuberculose e acabou que assim, um belo dia ela acorda e morre, né? Mas ela acabou deixando intacta toda uma correspondência que agora o marido lê, né? E é por meio dessas cartas que o marido inocente, coitado, vai tomar conhecimento de todas as traições. E é por meio de uma carta que jamais foi enviada que ele descobre um fato importantíssimo da narrativa, que Lisa, a filhinha da Trotskaya com o marido, né, uma menina de 8 anos, é na verdade uma filha ilegítima de Vielchaninov. Bom, pouco depois dessa descoberta, o Trussotsky, ele vai para São Petersburgo levando essa menininha. E a partir daí o romance passa a tratar da relação entre esses dois homens, né? E, enfim, e o destino da pequena Lisa. Aí, gente, nós temos que o tema herdado dessa farsa, muito comum aí no teatro francês, ele foi integralmente reconvertido para uma outra coisa. Então, o que começou com uma situação mais previsível, de uma comédia de costumes, acaba se tornando um campo de uma investigação moral
sobre culpa, ressentimento, paternidade, e isso é muito bem feito e muito bem explorado por Dostoiévski, né? Bom, aí no próximo vídeo, gente, a gente vai examinar de perto o homem por cujos olhos toda essa história é narrada, que é o personagem principal, que é o Viel Tchaninov. E o mecanismo pelo qual Dostoiévski vai construir a relação entre o amante e o eterno marido. Bom, então por hoje é este o vídeo. Amanhã ou até mesmo hoje mais tarde eu consiga soltar o próximo vídeo da nossa série de considerações acerca do Eterno Marido, a pequena obra-prima de Dostoiévski. Deixe seu like, se inscrevam nos canais e até a próxima.